Olá, gente! Vamos a mais uma live tão linda, maravilhosa, falando sobre esse tema, né? Se você é compromissado com o que funciona. O que eu quero dizer com isso, né? Eu e minhas reflexões. Vamos lá. Então, o que eu vim trazer para vocês como reflexão hoje sobre esse tema? Se você é compromissado com o que funciona. Então, para isso, eu sempre gosto de iniciar as minhas lives trazendo definições a respeito das palavras, porque quando a gente entende e compreende, fica mais fácil da gente trazer a reflexão para o nosso dia a dia, para a nossa vida aqui real, né? Então, o que significa, né? Porque na hora que eu divulguei essa live, eu coloquei um texto lá falando da diferença entre compromisso e comprometido, né? O que é uma pessoa compromissada e uma pessoa comprometida, e que isso não é sinônimo. Existe uma diferença entre ser compromissado, estar compromissado, e ser comprometido e estar comprometido. Então vamos entender essa diferença, para que a gente possa aí fluir e entender o que tem a ver esse tema que eu trouxe, né? Perguntando para vocês se vocês são compromissados com o que funciona. Então vamos lá. Compromisso, a palavra compromisso, ela significa, né, você ser responsável, assumir responsabilidades. Então você é responsável com aquilo que você assume, tá? Isso é ter compromisso. Você ser responsável com aquilo que você assume. Então vamos parar para pensar o seguinte: o que é responsabilidade? Essa é uma palavra que eu trabalho muito com os adolescentes, principalmente, que eu costumo atender. Não só adolescentes que eu atendo no processo terapêutico, mas também na orientação profissional. Então, responsabilidade significa você responder às demandas que lhe chegam. Que demandas são essas? As demandas. Aquilo que eu tenho que fazer, né? Então, por exemplo, eu moro dentro de uma casa, de um apartamento, tenho um consultório, então eu tenho demandas que me chegam e eu preciso assumir a responsabilidade, eu preciso responder essas demandas, faz parte da vida de todo ser humano. Então, quando a gente está no processo de adolescer, que é o preparo para a vida adulta, a gente deveria inserir dentro do desenvolvimento desse ser, quando criança e quando adolescente, a noção de que a gente precisa ir assumindo responsabilidades diante da vida, porque a vida vai nos oferecer e nos trazer demandas, né? Muitas nós procuramos, outras elas são inseridas e a gente vai se adaptando e vai vivendo. Então, a partir do momento que esse serzinho que está em desenvolvimento, que passou pela infância e está entrando no processo de adolescer, de se preparar para a vida adulta, porque é isso que a gente espera, que as pessoas sejam responsáveis, não é isso? Mas quando a pessoa não entende o que é isso, fica difícil. Então, quando a gente explica que ser responsável é você responder às demandas, então existe uma demanda dentro de uma casa, por exemplo, numa família onde existem crianças e adolescentes. Então, dentro da faixa etária, daquilo que é esperado e próprio para cada faixa etária, você vai estabelecer atividades para serem exercidas. E o quanto aquele criança, aquele jovem precisa ou necessita da sua intervenção para que aquilo seja feito. Então ele vai se desenvolvendo nesse processo de se responsabilizar. E aí ele vai tem um compromisso dentro de casa, por exemplo, de a semana da lavação de louça é do fulano e não do Beltrano, são irmãos, por exemplo, né? E aí tem que jogar o lixo, coisas assim básicas, de arrumar suas próprias coisas. Enfim, a gente vai inserindo na vida daquele ser atividades para serem exercidas. Então ele vai assumir um compromisso com uma atividade. Então, compromissado é você assumir responsabilidades na sua vida. Simplesmente isso. Comprometido, ele se baseia no interesse que eu tenho em exercer uma atividade. Olha a grande diferença que a gente tem aí.
Então, quando eu tenho um compromisso, eu me responsabilizo por aquela atividade e vou exercê-la. Quando eu sou comprometido, eu tenho um interesse, um desejo, um gosto, uma vontade de exercer aquela atividade. São coisas bem diferentes. Então, em cima dessa diferença, vocês aí devem estar já pensando e se dando conta de coisas aí que vocês estão percebendo, que vocês sabem que tem um compromisso e também estão percebendo o quanto são comprometidos com aquilo. Com essas coisas aí, mentalmente vocês conseguem repassar na cabecinha de vocês essas questões, essas diferenças do que é compromisso e do que é comprometimento. Então, compromisso tem a ver com a honra daquela palavra que eu dou, de uma responsabilidade que eu assumo, daquelas demandas que eu preciso responder diante da vida, diante das coisas que eu estou ali exercendo. E o comprometido é o quanto eu me interesso por exercer aquela atividade. Então, essa é a diferença. Então, repassem aí na mente de vocês, anotem sobre isso, para que vocês possam vir a refletir mais na frente. Então, honrar por meio da palavra está muito mais ligado a compromisso, a responsabilidade de exercer uma atividade, tá? Mas será que quando eu assumo um compromisso, existe uma demanda que eu estou respondendo, existe uma responsabilidade em exercer algo, eu estou comprometido com isso, eu tenho interesse em realizar tal coisa? Né? Será que é verdadeiro o meu interesse nessa tarefa? E aí, quando eu falo isso, eu estou falando de todas as áreas da vida. A gente chega a abranger todas as áreas. Então, por exemplo, a gente pode parar para pensar no compromisso que a gente estabelece num relacionamento afetivo, por exemplo, a responsabilidade afetiva, né, que a gente tanto fala. Né? Então eu tenho uma demanda, porque é uma relação, que existe uma negociação, existe ali um acordo, né, em comum de ambos, e a gente vai ter um compromisso de responder às demandas dessa relação, por exemplo. Então é a minha palavra que está ali. Né? Então eu vou honrar a minha palavra, o meu compromisso de estar ali responsável por uma relação, por exemplo, fazendo a minha parte. Mas será que eu sou comprometido com essa relação? Será que essa relação ela me interessa? Ela está dentro dos meus projetos? Né? Então, o fazer porque me interessa, ele vai provocar, vai gerar muito mais resultados positivos, resultados satisfatórios e mais eficientes. E eu não estou falando aqui só de atividade profissional. Acabei de dar um exemplo de um relacionamento afetivo. E isso a gente pode abranger a minha relação com a minha saúde, a minha relação com meus pais, familiares, né, filhos, irmãos, socialmente, amigos, a minha relação com a atividade que eu exerço profissionalmente. Por exemplo, eu estou aqui eu tenho um compromisso toda quarta-feira de fazer as minhas lives. Eu estava fazendo às terças, por uma razão de estar fazendo um curso toda terça-feira. Eu mudei para quarta, porque eu tenho um compromisso de estar aqui às 12 horas falando a respeito de temas importantes para a gente refletir e promover o autoconhecimento para a gente cada vez mais. Será que eu estou comprometida com esse compromisso? Com essa responsabilidade que eu assumi? Então, o comprometido tem a ver com o meu interesse. Então, por exemplo, o compromisso é toda quarta-feira às 12 horas. Tá? Atualmente, até acabar o curso de terça. Depois eu vou voltar para terça-feira novamente. Aí, não tem live essa semana, aconteceu da semana passada, retrasada, eu não consegui, aconteceu alguma questão que eu não pude. Então, o meu compromisso, a minha honra, né, de avisar vocês, através de um story, de tirar o post do feed, isso é um compromisso. Eu estou ali, assumi uma responsabilidade, estou respondendo a uma demanda. Só que será que eu sou comprometida com essa atividade? Será que eu tenho interesse, tenho desejo? O que está por detrás do comprometimento? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui. Estou trazendo exemplos para vocês terem a noção do entendimento dessa diferença, porque é muito diferente. Então, a grande maioria das pessoas que eu vejo, né, estão muito compromissadas,
tem uma postura de responder a essas ações, a essas atividades, a esses compromissos que elas assumem, né? Mas muitas não estão comprometidas com esses compromissos que assumem. E isso é muito sério. Quando a gente fala de relacionamento, por exemplo, né, na hora que eu tô ali, a gente passa por fases em tudo na vida, nas nossas atividades profissionais, inclusive na live da semana passada eu falei sobre o trabalho de orientação profissional, né, o quanto que é importante a gente se dar conta, né, dessas questões, né? Não é o que está por detrás de assumir um compromisso de escolher uma profissão, por exemplo. Eu estou ali cumprindo algo que é importante, mas o quanto eu me comprometo com este trabalho, o quanto eu me comprometo com a minha terapia, o quanto eu me comprometo com o meu relacionamento com o marido, com o filho, com a esposa, com uma amiga, com um amigo, com as pessoas com as quais eu convivo familiarmente. E aí a gente vai entendendo. Então, o comprometimento baseado no desejo verdadeiro e intrínseco se realiza, né? De realizar algo que eu tenho uma responsabilidade. Então, o comprometimento, ele está baseado nesse desejo, é algo intrínseco, é um desejo verdadeiro, é interesse de verdade, né? E naquilo que eu tenho uma responsabilidade, naquilo que que eu tenho um compromisso, que eu tenho uma responsabilidade, que eu assumo uma responsabilidade. Então, existem níveis de comprometimento. Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque existem níveis, né, níveis de tamanhos de desejo. Eu tenho desejos mais simples, desejos mais complexos. Então, os níveis de comprometimento precisam ser percebidos, identificados, porque há no desejo tamanhos diversos. E tem algo que corrobora o aumento do meu comprometimento com as questões, com todas essas áreas da nossa vida, com tudo aquilo que me contempla, que tem o meu entorno, que é a motivação e a intenção. Então, a motivação e a intenção, ela corrobora o aumento de eu me sentir comprometido com aquilo que eu tenho compromisso, com as coisas que eu assumi um compromisso, assumi uma responsabilidade, tá? E aí, o que é motivação? Motivação, ele é o ato ou efeito de motivar, e motivar é ter um motivo, é ter uma razão, é ter uma justificativa, é ter uma causa. E intenção é um projeto, é um plano, é algo que eu desejo, que eu pretendo fazer. Então, de onde vem, né, o comprometimento? O comprometimento, ele vem das minhas crenças, dos meus valores, daquilo que desperta interesse, daquilo que desperta identificação, tá? Vem do meu âmago. Então, assim, como é importante demais, a partir daquilo que me toca num comprometimento, eu fazer a chama disso se manter acesa, né? Porque precisa fazer sentido. Então, quando eu falo de funcionar, quando eu viro com o que você é compromissado, né? Será que você é compromissado com o que você funciona? Você é compromissado com o que funciona? O que eu quero dizer com o funciona? Funcionar é exercer uma função. A palavra funcionar vem de exercer uma função. E se aí eu estou falando de comprometimento, eu estou falando com o que funciona na minha vida. Qual é a função do meu ser? Qual é a função da Magda? Qual é a função do Ciclano, do Beltrano? Qual é a função de cada um de vocês na vida? Será que vocês têm uma noção do qual é a função de vocês? Porque aí, se eu sei qual é a minha função, qual é a minha propriedade, para que eu vivo, para que eu estou aqui viva, né? Eu vou ver as atividades que eu assumi compromissos, as responsabilidades que eu assumi compromissos, e eu vou poder medir o quanto eu sou comprometida
com cada uma dessas atividades. O quanto eu sou comprometida com o meu funcionamento, com a função que eu vim exercer. Então, se eu sou compromissada com o que funciona, eu preciso, no mínimo, ter autoconhecimento. Eu preciso, no mínimo, de buscar, né, entender o quão saboroso é ser comprometido, o quão saboroso é ter interesse, o quão saboroso é ter desejo. Então, vamos para um relacionamento, né, que você tá ali, assume um compromisso com uma pessoa diante de algo, pode ser de uma igreja, legalmente, né? Você assumiu um compromisso, você vai ali e prega aquele ritual ali, você assume um compromisso. Então você vai responder aquelas atividades que dizem respeito àquele compromisso que você assumiu com alguém no relacionamento. Mas será que você mantém a chama acesa do comprometimento, do interesse que está por detrás desse compromisso que você assumiu? E aí eu tô falando de você com alguém. Então aí a gente percebe as relações, muitas vezes, que elas vão perdendo o sentido. Porque as pessoas não mantêm a chama acesa daquele compromisso que eles fizeram lá atrás. E do quanto que naquele momento eu estava comprometida com aquele relacionamento e a vida foi passando, as coisas foram surgindo e eu fui perdendo o interesse, perdendo o desejo, eu não fui olhando para coisas importantes para mim. Então, às vezes, eu fui abrindo mão de quem eu sou, abrindo mão do que eu desejo, abrindo mão daquilo que me motiva, das minhas intenções, de planos. Uma coisa interessante, quando eu fiz minha formação em atendimento de casal e família, e aí, além de outras formações que falam sobre questões de relacionamento, tipo as constelações, etc., existe um tripé, que é um triângulo, que tem três itens que são importantes da gente olhar quando você está numa relação afetiva, né, amorosa, são os pilares, né? O sexo, né, que é a amizade que pega fogo, o amor, que é uma ação que ela é construída através de ações, eu não vou falar cada um deles aqui especificamente, que não vem ao caso, e um propósito em comum, né, que é a intenção, que é a motivação, que é o comprometimento, né, com propósitos em comum. Então, desses pilares, eles não andam sempre fofinhos e lindos, maravilhosos ao longo da vida. Alguma hora, esses pilares, eles meio que perdem um pouco o equilíbrio e a gente precisa dar atenção para aquele pilar, para poder resgatar aquela relação, para eu ver o quanto eu preciso me comprometer novamente, o quanto o meu grau de interesse, o meu nível de comprometimento, de interesse, de desejo está em relação àquilo. A mesma coisa em relação a uma atividade ocupacional. A mesma coisa em relação a quanto eu estou me sentindo cansada, exaurida, exausta, confusa com a minha atividade profissional hoje, com a ocupação que eu exerço, que eu assumi um compromisso, né? Comigo mesma, com pessoas, com uma atividade em si, com uma empresa, enfim. Então, o quanto que a gente precisa estar refletindo, estar parando para entrar nesse processo de conhecer, de entender, de compreender o grau de comprometimento que a gente tem em relação a tudo que acontece na nossa vida, as coisas que a gente que tem compromisso, responsabilidade que a gente assume, né? Não depende do outro, não tá no fora, tá dentro. Então eu tô trabalhando numa empresa onde tem uma chefia tóxica, o quanto eu me comprometo para olhar para isso e ver como eu posso fazer mudanças ali que dependem só de mim muitas vezes, né? Então, a gente aprende muito, mas a gente aprende muito a ser de um jeito que quando a gente observa e a gente se dá conta de que existe uma necessidade de mudança, parece que a gente está trocando de pele, que a gente está trocando de roupa, parece que é um suor, parece que é muito sofrimento, é muito doloroso. Por quê? Porque a gente vai criando uma distância daquilo que a gente sente, do que faz sentido. O sentido tem a ver com sentir, né? Tem a ver com qual é a minha função aqui no mundo, com um funcionar,
Como é que eu funciono? Será que eu estou funcionando? Será que é para aquilo que eu vim para a vida, né, funcionar? Qual é a função que eu vim exercer? Eu estou comprometida? Eu tenho interesse de me aprimorar, de buscar habilidades, competências, de transformar? Então a gente está tão acostumado que quando vem uma mudança necessária, sendo ela provocada de fora ou sentida por dentro, é como se a gente tivesse que trocar de pele, e isso é muito doloroso, né? Então esse processo de movimentos, de promover movimentos importantes para que a vida siga adiante, ele é fundamental. E para isso, a gente tem que buscar uma atitude, algumas, e uma delas é a desidentificação com aquilo que não tem mais sentido na nossa vida. Então, lembra que eu falei da onde que vem o comprometimento? O comprometimento vem das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos objetivos, daquilo que me desperta identificação. Identificar é você pegar o que tem a ver com a tua identidade, tudo que contempla com a tua identidade, seus valores, suas crenças, o que você gosta, o que você tem interesse, né? Muitas vezes identificações familiares, crenças que a gente vai repetindo sistêmicas. Então a gente tem que se apropriar de todas essas informações e eu vou me identificar. Então eu tenho uma similaridade. Aquilo é gostoso porque é parecido, é similar, é bem próximo daquilo que eu percebo que é a minha identidade pessoal. Então a gente vai se identificando com muitas questões e muitas informações que a gente não tem clareza e conhecimento e a gente vai agindo no automático e aí a gente acaba precisando provocar um processo de desidentificação com aquilo que eu estou identificada e que está na dor, no sofrimento. O que me faz continuar fazendo o que eu faço se eu não me sinto mais comprometida? O que faz eu estar num relacionamento se eu não me sinto mais comprometida? Ou seja, se eu não tenho mais interesse, desejo por aquilo que eu faço naquela relação, né? E isso é em relação a tudo. A minha saúde, ao meu peso, né? A cabelo, qualquer coisa aqui, tá? Que a gente possa ver que contempla a vida da gente. Então, o quanto é sério que a gente busque, né, esse processo de desidentificar. E eu só consigo trabalhar as desidentificações se eu paro para sentir. Não existe outra maneira. A gente vai querer entender racionalmente, a gente vai querer compreender, porque é muito importante a gente compreender e entender, para a gente elaborar. Mas a gente, para dar um novo sentido, para a gente ressignificar, para a gente resgatar o sentido, a gente tem que ir para o sentir. E o sentir, ele está no corpo e nas emoções. Então, o quanto, né, que eu posso analisar e avaliar o quanto eu sou compromissada com o que funciona, é o que eu quero dizer com essa frase, é o quanto eu me comprometo, eu me interesso, eu tenho desejo por entender e compreender e acessar para que eu existo. Qual é a minha função na vida? E aí sim, qual é a função que eu exerço nessa atividade? Qual é a função que eu exerço nos relações? Qual é a função que eu exerço? Né? O quanto eu posso me comprometer, o nível de comprometimento que hoje eu percebo que eu tenho com as minhas lives, por exemplo, né? Com os atendimentos, eu tenho um compromisso com os meus clientes. Eu agendei meus clientes em determinados horários, das minhas atividades ocupacionais. E aí o quanto eu sou comprometida, porque então tá lá, eu vou cumprir o horário, eu vou ligar o Zoom, mandar o link do Zoom naquele horário XYZ, eu vou estar no meu consultório quando o atendimento é presencial. Então eu vou estar ali respondendo uma demanda de um compromisso que eu assumi. Mas será que eu sou comprometida com esse trabalho? Será que quando eu tô ali com o meu cliente eu tô com ele mesmo? Será que isso faz sentido na minha vida, estar ali? E aí eu tô falando da minha vida, da minha realidade. E aí eu tô jogando pra vocês o quanto vocês se sentem compromissados com o que funciona. E para isso, o compromisso, como muitas vezes ele vem da honra da palavra, ele é fácil, só que ele se torna automático. Ele se torna, assim, muito automático. Então a gente faz muitas vezes por obrigação. Então quando eu me percebo falando eu tenho que me encontrar com a fulaninha ou o ciclaninho, eu tenho que atender Beltrano, eu tenho que ir pra ginástica, pra academia, eu tenho que não comer
comer sei lá qual coisa. Eu tenho que visitar minha mãe e meu pai. Eu tenho que acordar cedo para ir pro meu trabalho. Eu tenho que, é obrigatoriedade, é compromisso, é assumir o compromisso. Afinal, somos adultos, né? Temos que mostrar para o mundo e para as convenções sociais que a gente assume responsabilidade, né? Que a gente responde às demandas que chegam da vida, que a gente busca e que chegam para nós. Mas será que eu sou comprometido com tudo isso que eu falei? Será que eu analiso e reflito e sinto o grau, o nível de interesse e desejo de estar ali fazendo aquilo ou estar com alguém? Então acho que está na hora da gente parar para perceber isso que eu estou falando para vocês e começar a fazer essa mensuração, trazer essa medida, né, de ter compromissos, de ser compromissado e de me sentir comprometido. E aí a gente vai poder trazer à luz, assim, um entendimento e uma clareza, uma compreensão dos motivos que levam a gente a estar vivendo tantas dores e sofrimentos em relação a determinadas coisas. Né? E parar de responsabilizar o externo e olhar para dentro. Então o autoconhecimento, gente, ele é tão fundamental na nossa vida. A gente olha só, quando eu falei da onde que vem o comprometimento, eu falei que vem das nossas crenças, dos nossos desejos, dos nossos gostos, das nossas identificações, do nosso nível de curiosidade. E o que corrobora o aumento do comprometimento é a motivação e a intenção. A motivação é o motivo, a razão que me leva a fazer aquilo. E a intenção é o propósito, um plano, as ideias, os ideais, o que eu faço, a intenção de fazer. Então, é muita coisa. E aí, se eu olho o que contempla o meu ser, é tanta coisa, né? Hoje eu estava atendendo uma pessoa mais cedo e ela virou e falou assim, mas nossa, é muito complexo, né? O autoconhecimento é muito complexo, parece que não vai ter fim. Não tem fim. Lamento dizer, é no mínimo para sempre, como dizia um grande colega e amigo. Dizer não diz, né, que ele tá vivo. Então, assim, é no mínimo para sempre. Agora, existem momentos, recursos, estratégias diferenciadas. Mas é preciso que eu assuma esse compromisso e eu queira me comprometer. Né? Então, nas relações, assim como nas atividades ocupacionais, no exercício do nosso trabalho que a gente vivencia, a gente precisa olhar. Muitas vezes a gente é altamente compromissado, mas não se compromete. Né? Então fica a dica de hoje. Fica essa live linda. Vou deixar gravada no meu canal do YouTube. Quem quiser, assista a live da semana passada, que fala sobre essa questão da orientação profissional na vida, qual é a importância. E aí vocês podem ouvir um pouquinho mais, além de outras lives que eu tenho aí no meu canal, tá? Então, ó, um beijo no coração de todos vocês. Gratidão aí pela presença, gratidão aí vocês que estão me vendo depois. E até semana que vem, quarta-feira. Tchau, gente. E que vocês fiquem com essa reflexão. O quanto eu tenho compromisso, eu assumo responsabilidades e o quanto eu me comprometo com elas. O quanto eu tenho interesse e desejo em realizá-las. Beijo, gente. Tchau.